E aí, gente querida, como é que todo mundo tá? Espero que todo mundo esteja bem. Aqui é o Luiz Mourão e eu quero te perguntar: você quer saber, quer descobrir a fórmula mágica para despertar a sua autoconfiança e tomar as rédeas da sua vida? Fica aqui comigo que hoje, na Hora Talk, a gente vai falar sobre isso, como você pode conquistar tudo aquilo que você quer, fazendo pouco, sem sair de casa, apenas batendo no peito, daquela maneira que você já conhece. Gente, então, aqui na Hora Talk, só para recapitular com todo mundo, né? A gente traz vários de nossos alunos que tiveram melhores resultados com o Aura Master e hoje não seria diferente, né? A gente vai falar com uma convidada super especial, a Andréa Lara. Ela tem várias conquistas dela ao longo do tempo dela enquanto aluna de Aura Master, enquanto terapeuta em formação e agora atuante, baseado naquilo que ela já compartilhou com a gente. E em breve você que está aqui assistindo vai conhecer a história da Andréa. E a gente espera, né, que ela coloque a pulguinha atrás da orelha de vocês, que vocês consigam, cada um, entender a facilidade que é a gente descobrir essa fórmula mágica para a autoconfiança. Para a gente entender o porquê do aumentar a autoconfiança, qual que é o motivo-chave, qual que é a base disso, né? Em resumo, para que serve a gente aumentar a autoconfiança? Parece óbvio fazer uma pergunta dessa, uma pergunta, né, sem resposta, uma pergunta cabulosa, mas não. A gente precisa declarar o óbvio, né? Porque o óbvio, ele só é óbvio para a mente preparada. Muita gente pensa assim, autoconfiança, autoestima, capacidade de tomada de decisão, capacidade de reação a problemas, tudo isso são habilidades muito avaliadas, muito primorosas, muito requisitadas, mas que muitos profissionais, muita gente que acha assim, não é para mim, meu negócio é estar aqui no meu quadradinho, me virando, na minha bolha do conforto, minha bolha da segurança, minha zona do medo, sem precisar desenvolver isso. Enquanto que só quando a gente pega e assume o nosso cajado, né? Enquanto a gente pega esse nosso poder pessoal e coloca ele para fora, na forma de um bom relacionamento, uma forma de postura da nossa imagem, da nossa pessoa com aquilo que está fora, somente quando a gente faz isso, quando a gente se coloca à disposição, que a nossa vida deslancha. Falo isso porque eu consegui acompanhar esse processo com exemplos muito próximos. E outro exemplo que você vai ver agora vai ser o da Andréa, né? Então, quando a gente fala de autoconfiança, é muito mais do que apenas ganhar dinheiro ou realização profissional. A autoconfiança é a gente colocar a nossa marca no mundo, é a gente se colocar enquanto pessoa, é uma postura nossa com aquilo que está fora. A autoconfiança é a gente ter certeza de que aquilo que a gente tem dentro é suficiente para aquilo que está sendo pedido lá fora. Então, quando a gente tem essa autoconfiança, autossegurança, a gente emite isso para o mundo, emite isso para o universo, emite isso para todas as fontes, para tudo aquilo que é, para tudo aquilo que já existe. Porque quando eu tenho autoconfiança, para mim tanto faz o que vier. É como se fosse aquela coisa assim, bate no peito, né? Deixa para mim que eu resolvo. A autoconfiança é isso. É a gente ter essa fé, porque fé é a gente confiar naquilo que a gente não pode ver, não pode tocar, sabendo que aquilo vai dar certo. Então, a autoconfiança é uma maneira nossa da gente ter fé em nós mesmos. A autoconfiança é quando a gente resolve pegar para nós a nossa capacidade, assumir o nosso poder, para que a gente se coloque enquanto resolvedor de problema daquilo que acontece lá fora. Então, quando eu tenho e exerço essa autoconfiança, tudo aquilo que já está lá fora apenas esperando para que eu vá lá e alcance, pegue para mim, essas oportunidades elas aparecem. Tem muita gente que quando tem uma conquista, você já deve ter ouvido isso aí, né? A pessoa ela fala assim, porque fulano teve sorte, fulano, né, é sortudo por ter conseguido tal coisa. Na verdade, a sorte, como a gente ensina, a sorte como eu entendo ela, é a mistura, é a combinação de oportunidade com preparo. E a oportunidade ela só vai aparecer quando a gente se colocar à disposição para que ela aconteça. E a gente emitir um sinal para que a oportunidade aconteça, emitir um sinal, falar assim, olha Deus, olha o universo, olha força criadora, grande espírito criador. Eu estou pronto para isso que você tem reservado para mim.
Quando eu emito esse tipo de sinal, quando eu quero fazer isso, eu preciso antes ter fortalecido a minha autoconfiança, a minha autossegurança. Tá bem? A gente vai falar sobre isso, né, com a nossa convidada daqui a pouquinho, até porque quando a gente tá com essa questão de autoconfiança, tá com a nossa autossegurança treinada, afiada, preparada para aquilo que vem de fora, a gente tem uma tomada de decisões melhor, porque o emocional fica mais estabilizado. A gente não se deixa afetar por aquilo que acontece de fora, porque a gente está fortalecido, a gente tem certeza e segurança na pessoa que a gente é. A autossegurança, antes de tudo, ela é uma blindagem nossa para com o mundo lá fora. Aquela questão que eu comentei com vocês mais cedo, né, da gente bater no peito e resolver tudo isso que a gente tem para resolver dentro, para que a gente consiga atrair as oportunidades de fora. Porque a gente não precisa mais, né, ficar passando por esse tipo de processo. Muitas vezes essa falta de autossegurança, essa falta de autoconfiança é por algum comentário que alguém falou quando você era criança, ou então você ouviu lá no útero da mãe, ou trouxe algo de vida passada, ou até recente, de semana passada, alguém te falou isso, você entrou num processo depreciativo, autodepreciativo, e a autoconfiança ela não nasce, né, da maneira como ela deveria. Porém, uma segurança que a gente pode ter, uma certeza que eu posso te passar, é que a autoconfiança e a autossegurança é treinável. Assim como o músculo que a gente vai na academia e faz uma rosca para tríceps, para bíceps, a gente pode desenvolver, pode limpar essas memórias negativas que minaram a nossa autoconfiança, a nossa autossegurança, para que a gente desenvolva esse músculo da autofé, da autoconfiança, da autossegurança, para a gente ter essa postura, né, ante os desafios que estão fora de nós. A gente desenvolver isso, a gente limpar essas memórias, obviamente, o Aura Master é uma técnica bem avançada, bem ágil, bem preparada e afinizada com esse tipo de resultado que a gente tanto espera, porque o hiperfluxo, né, junto com a estrutura 2, permissão ao corpo, desarma as barreiras, principalmente do emocional, em se tratando da gente querer estabelecer uma autoconfiança mais elaborada, mais elevada. O hiperfluxo, quando a gente faz isso, ativado, né, junto e combinado com a permissão ao corpo, a gente tira essas barreiras e vai em cada memória aquela memória da vida passada, aquela memória de dentro do útero, aquela memória que aconteceu semana passada, que quem fez um comentário e te deixou inseguro, incerto sobre o resultado. Tudo isso o Aura Master vai a fundo e limpa. E por que eu estou falando isso tudo? Porque a autoconfiança, ela tem muito a ver com o nosso eu personagem. É que nem aquela analogia que a gente faz quando está falando de fitoenergética. Qual o tamanho da sua caixa de remédio? É o exemplo que a gente usa, porque o tamanho da caixa de remédio indica o nosso nível de consciência. Da mesma maneira, o nível da nossa autoconfiança, da nossa autossegurança, indica o quão dominante é o eu personagem na nossa vida. O eu personagem ele é um conjunto de vários campos de problema, vários campos de memória, vários campos energéticos densos que nos acompanham e que governam as nossas atitudes. Mas não só as nossas atitudes, as nossas decisões e as nossas emoções principalmente. Se a gente pegar e fizer uma comparação, um velocímetro, né? 95% daquilo que a gente faz, 95% daquilo que acontece na nossa vida é governado, é decidido, é dominado pelo eu personagem, pelo efeito do eu personagem em nós, no nosso todo, na nossa vida. Enquanto que apenas 5% daquilo que eu quero, daquilo que eu busco, daquilo que eu alcanço, é uma decisão consciente minha. Então, quando a gente está muito afinizado, está muito dominado, né, pelo eu personagem, a nossa autoconfiança ela é muito minada. Em que sentido? Quando o eu personagem está governando muito ativamente, aparece uma oportunidade, aquela que você tanto quer, por uma providência, por um acaso, por mérito seu, e acaba que o eu personagem, para não te deixar, ou então, como para ele é mais cômodo você ou a gente, né, ficar na zona de conforto, na zona do medo, ficar no mais do mesmo,
ele te bota pensamentos sabotadores. Ah, não vai ali, não troca o certo pelo duvidoso, né? Melhor um pássaro na mão que dois voando. Então, ele vai te colocando nessas situações e que você fique no seu lugar. Aquela questão de você não se mover, esperar que a vida aconteça lá fora sem que você faça nada. É isso que o personagem faz. É isso que o eu personagem faz com a sua autoconfiança, que desenvolve esse comportamento de você ficar mais no mesmo. Ficar naquela expressão que a gente usa, né? A merda quentinha. Nossa, é uma merda, mas tá tão quentinha, tão aconchegante, mas é uma merda, mas tá gostoso. Entende? É aquele tipo de situação que te impede de você dar um próximo passo em direção àquilo que você quer. E quando você se coloca à disposição, é como se fosse aquele filme do Indiana Jones. Tem um filme dele que eu não lembro qual, não sei se é o Cálice Perdido, a Arca, ou de alguma coisa, mas é um filme do Indiana Jones que ele tem várias... ele está indo em busca do Santo Graal e tem vários testes. Tem um homem de fé, o homem de não sei o quê, e daí tem um teste final que ele tem que andar por um desfiladeiro, um penhasco, que aparentemente não tem nenhuma estrada, não tem nenhum caminho. E daí é o salto da fé, o nome desse desafio. E é pedido para a pessoa, né, para a pessoa que está sendo testada, que ela dê um passo em fé, na direção da fé. E daí quando a câmera ela se move, assim, tem toda uma passarela que quem está vendo de frente não enxerga ela, mas quem vem em paralelo sabe que está lá. Então por que é isso? Porque quando a gente tem fé em nós mesmos, quando a gente está preparado para a gente ir atrás e ir em busca daquilo que a gente quer, é a gente colocar o pé na frente, a gente dá o primeiro passo, para daí então o grande Espírito Criador colocar o chão. Não é o contrário, Deus colocar o chão e a gente dá um passo. A fé é ao contrário, é quando a gente dá o passo sabendo que o chão, o caminho vai estar lá, que a gente entrega. E quando a gente exercita isso, quando a gente tem isso forte na gente, tudo acontece. A vida deslancha, o eu personagem é diluído, o eu personagem é dissolvido, e quanto menos problemas a gente tem, quanto menos problemas a gente carrega no nosso campo energético, mais alto está o nosso ponto de atração. Mais elevada vai estar a nossa régua da mente, para que a gente consiga conquistar aquilo que a gente quer. E daí isso é colocar o pé para Deus colocar o chão. A gente dá o passo para Deus colocar o caminho. Quando a gente faz um movimento, faz uma sessão de Aura Master sabendo que vai dar certo, faz uma sessão de Aura Master sabendo o que esperar, sabendo que vai dar certo, que a gente vai atingir aquele momento, é só uma questão de tempo, a gente faz uma sessão, o ponto de atração eleva, a gente fica mais próximo do objetivo. Faz mais uma sessão, sobe mais um pouquinho, fica mais próximo. Faz mais uma sessão e daí a gente vai caminhando, a gente vai dando os passos e Deus vai colocando o chão. E daí, para contar para a gente como ela fez isso, a gente vai falar em seguida com a Andréa Lara, nossa convidada especial de hoje aqui do Aura Talk. Então a gente vai soltar aqui o vídeo dela, fica comigo, daqui a pouquinho eu volto e a gente já fala com ela. Pode soltar o vídeo dela. Eu sou bióloga de formação, trabalhei por 6 anos como funcionária pública e venho de uma família de funcionários públicos e eu não estava feliz com o meu trabalho. E aí, há quase 2 anos eu saí desse emprego, me formei em terapeuta holística e queria muito trabalhar nessa área, gosto muito, mas não me sentia segura para atender. E depois que eu comecei a fazer as aplicações de Aura Master em mim, a minha confiança mudou muito. Eu comecei a fazer aplicações à distância de Aura Master, né, em algumas pessoas. Eu faço os meus tratamentos mesmo, me formei em acupuntura agora e consigo atender as pessoas. E outra coisa também que eu achei muito legal, eu tinha muito receio com sociedade. Eu sempre achei que sociedade não dava certo, que acabava com a amizade, que entre irmãos, esse tipo de coisa. E eu e uma amiga minha, a gente vai abrir um espaço terapêutico. Já estamos, assim, com o projeto pronto, procurando a casa, o lugar para fazer. E eu tô muito feliz, tô muito, muito realizada mesmo. Isso são só algumas das coisas que mudou pra mim. O Aura Master, eu não tenho palavras para descrever, sabe? Não tem preço, sabe? Se esse curso, ele custasse 100 mil, 1 milhão, ia ser pouco pelos benefícios que ele traz para a vida da gente. São verdadeiros milagres. Andréia, seja muito bem-vinda, muito bom estar aqui com você. Muito obrigado por estar participando aqui com a gente desse Aura Talk de hoje. Quero te dizer que... E eu que agradeço, imagina. Esse vídeo Tudo seu bem por pra aí? gente foi tudo certinho. Espero que com você também esteja bem. E muita gratidão, é só isso que eu tenho para te expressar agora. A gente fica muito feliz
de ver nossos alunos tão dedicados, né? Ter tanto resultado assim como você. E te agradeço eu pessoalmente também por ter sido, né? Você permitir que eu tenha sido um instrumento daquela conquista, daquele aluguel que você comentou no vídeo, mas vou deixar para você contar a sua história, não quero estragar a surpresa do pessoal que está assistindo. Queria já te convidar então a compartilhar quem que é a Andréia, como é que você chegou até o Aura Master, conta um pouquinho da sua história pra gente. Nossa, é bem longa a história. Eu sou bióloga, né, como eu falei no vídeo, venho de uma família de funcionários públicos e, para mim, eu tinha que me formar, passar num concurso e ali ficar. Sempre cresci com isso, achava que era isso que eu queria e foi. Eu me formei pela Federal de São Paulo. Ah, esqueci de falar, né, gente? Eu Não, sou de São Roque, interior de São Paulo. Então, e trabalhei por uns 6 anos como funcionária pública, não estava feliz, e cada vez ia piorando. Eu tinha muito problema também com a minha autoestima. Eu sempre fui obesa, né? Desde criança eu sofri com obesidade. Tem 2 anos que eu passei por uma cirurgia bariátrica. Eu perdi mais ou menos uns 40, entre 40 e 45 quilos na minha média de peso. E assim, eu achava, né? Eu trabalhava numa farmácia. Eu trabalhava num programa que se chama Alto Custo, fazia distribuição de medicamentos assim para doenças mais graves, né? Então, eu atendia pacientes que faziam hemodiálise, pacientes com câncer, transplantados, esse tipo de trabalho. E eu não tinha noção nenhuma, eu não sabia o que era terapia holística, eu não entendia nada dessas coisas relacionadas à energia. E todas as vezes que eu chegava do trabalho, eu estava esgotada, muito cansada, muito irritada. E isso só foi piorando, porque eu era uma esponja, na verdade, né? E eu não tinha essa noção. E isso só foi piorando, eu fui desenvolvendo outros problemas de saúde, aí tava com obesidade. Nossa, eu já tomei medicamento para tudo, gente. Sério. Eu já tomei medicamento para transtorno bipolar, para ansiedade, para emagrecer. Aí tomava medicamento para acordar, para dormir, era um negócio muito doido. E, assim, quando você acha que você está no fundo do poço, você encontra um porão, né? Foi mais ou menos o que aconteceu. E eu trabalhava com uma farmacêutica, que inclusive vai ser a minha sócia, né? E ela passava a filha dela com uma terapeuta holística e ela viu que eu não estava nada bem e ela me indicou. E eu fui sem saber de nada, não fazia ideia o que era. Até achei a mulher meio pancada. Imagina, ela me passou floral, eu falei, poxa, eu tomo 3 medicamentos para dormir, eu vou dormir com floral, gente, a mulher, né? E aí funcionou. E aí eu comecei a gostar, e comecei a ir, né, mais vezes, e comecei a me interessar, e cada vez ela fazia uma terapia diferente, eu sempre pesquisando. E eu comecei a gostar bastante, comecei a mudar as coisas, comecei a aplicar em mim mesma, e aí eu vi que eu gostava muito daquilo. E eu resolvi estudar. Na época eu tinha me formado, estava fazendo pós-graduação em biotecnologia, só que eu não tinha segurança de sair do meu emprego. Morria de medo do que iam falar, tipo, você vai sair e vai trocar o certo pelo duvidoso, que você falou, né, agora de pouco. E eu tinha muita, muita preocupação com isso. E eu falo muito gente. E foi passando, eu fiz o curso, mas não me sentia segura de atender e nem de sair do meu emprego. Então, assim, melhorou as coisas, mas não melhorou tanto. E aí, um dia, eu já estava, assim, fazia 5 meses que eu tinha feito minha cirurgia, né? Estava afastada do trabalho. Eu fui para São Paulo, numa feira mística. Já conheci o Bruno, né, dos vídeos, porque eu ganhei um livro dele, inclusive. Quando eu comecei a estudar essas coisas, um amigo meu, ele viu o livro do Bruno, da esposa dele, e ele lembrou, né, que eu gostava dessas coisas, e me deu um livro de presente. Foi o Poder Extrafísico. Foi o primeiro livro, né, do Bruno, que eu li, e eu fiquei apaixonada, aí comecei a seguir ele e tal. E eu fui nessa feira mística em São Paulo, o Bruno estava lá. E ele autografou meu livro, né, ele escreveu um negócio no meu livro que ficou assim, sabe? Parecia o grilo falante, sabe? E eu lembro que ele escreveu assim, que a força desse chamado revele sua missão. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu fiquei, enfim. De maneira resumida, que
aconteceu tanta coisa nesse período, eu saí do meu emprego. Com 15 dias depois da palestra do Bruno, eu saí do meu emprego e falei, eu sou bióloga, vou dar aula particular, que eu conseguia flexibilizar meu horário, e vou fazendo os meus cursos, né? E fui estudando, mas aí veio a pandemia atrapalhou um pouco essas aulas, tal. Eu comecei a revender cosméticos, né? E para ir pagando os meus cursos, para ir fazendo as coisas. E mesmo assim, super insegura. Super insegura. A minha insegurança melhorou muito com o Aura Master. O Aura Master foi uma coisa que eu lembro que eu entrei para os iniciados, né? Comecei a assistir as aulas tal, e cada vez mais fui conhecendo, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer o Aura Master. Eu vou fazer o curso do Aura Master, eu vou fazer o curso do Aura Master, vou fazer. E aí chegou maio, eu consegui, né, entrar para o curso. E assim, eu sou, desde o primeiro dia, né, liberou, já comecei a assistir as aulas, já comecei a ler a apostila, e sempre fazendo autoaplicação, e assim, mudou muito depois que eu comecei a fazer autoaplicação. Eu comecei a me sentir bem mais segura, eu comecei a fazer para conhecidos, para minha família, né, e comecei a perder aquele medo de atender, porque na verdade eu acho que eu não sei, eu acho que eu pensava assim, eu não consigo nem me ajudar, como é que eu vou ajudar alguém? E o Aura Master, ele veio e ele melhorou muito para mim isso. Com relação à autoestima, no Aura Master, no caso, foi assim. Então, eu sempre fui muito insegura com a minha aparência. Eu sempre me achei muito feia. Eu era gorda, sofri muito, muito bullying na escola. E assim, bullying mesmo de agressão, sabe? Eu venho de uma família que era bem humilde, a gente já não tinha muita coisa, estudei a vida inteira escola pública, e assim, eram coisas que acho que me traumatizaram muito. Então, eu tinha insegurança para tudo. Para falar em público, meu Deus. Quando eu apresentei meu TCC, eu cheguei a vomitar de tão nervosa que eu tava. Nossa. Eu não tinha segurança nenhuma com nada. A verdade é que acho que no fundo eu não gostava de mim mesmo. E é muito difícil isso, porque ninguém te entende. As pessoas, é um negócio muito estranho, porque assim, as pessoas te elogiam, você não acredita no que a pessoa está falando. E assim, eu tinha, é até difícil falar isso assim. Eu tinha um pavor mesmo da minha aparência. Eu odiava tirar foto, eu odiava me olhar no espelho. Assim, era um negócio horrível, assim mesmo. E, desculpa, eu fico meio Não, tá tudo bem. emocionada quando eu Tá falo tudo disso. E o Aura Master, nossa, me ajudou demais, demais, demais. Eu já estava, né, melhorando, mas depois que eu comecei o Aura Master, eu nunca mais tomei medicamento nenhum, como eu falei no vídeo. Eu tomava muita medicação para tudo, como eu falei. Isso melhorou muito. A minha relação com a minha imagem mudou. Eu digo para vocês, foi assim, eu passei pela cirurgia bariátrica, né? Foi um choque para mim, porque na minha cabeça eu não gostava da minha aparência por causa do meu peso. E aí eu comecei a ter vários problemas de saúde por conta do peso. E eu fiz a cirurgia com a intenção de melhorar esses problemas, mas no fundo eu fiz porque eu queria melhorar a minha imagem. E aí o choque veio quando eu perdi o peso e eu Mas a imagem continuava continuou. não gostando do que eu estava vendo, né? Então eu me olhava no espelho mesmo tendo emagrecido, eu não gostava do que eu via, eu não me achava bonita, e isso foi, né, um choque para mim. E foi quando logo eu comecei a fazer o Aura Master e isso melhorou demais. Hoje eu me sinto muito mais confiante, muito mais empoderada. Eu brinco que o fluxo, Eu Não Sou Você, ele devia chamar Destrave Sua Língua. Porque, gente, eu nunca fiquei tão falante. E outra coisa, eu consigo expor o que eu quero sem... Eu sempre engoli muito sapo, a verdade é essa.
Você engole, engole, aí por um motivo qualquer você estoura. Eu era assim, eu só conseguia falar as coisas quando eu Explodir. explodia. Hoje eu consigo colocar aquilo que eu penso, eu consigo impor o que eu quero sem causar um tumulto, entendeu? De uma maneira mais tranquila. E eu tô falando um monte de assuntos todos misturados porque eu tô um pouquinho nervosa, tá? Vocês devem estar Não, percebendo. tá tudo certo, a gente amou. Nossa, passa um filme assim, parece que você vai falando, parece um filme Tarantino. A gente vai vendo todo o acontecimento acontecer, a Sim. mudança acontecer. Aí vem Deus, faz assim, ó, vamos mudar tal coisa, vou colocar uma amiga na sua vida que tá com a filha, não sei no que jeito. E você vai melhorando sua vida e vai vendo só a subida Sim, acontecendo. nossa, incrível isso. Quando a gente vê em Eu retrospectiva falo que eu tive anjos na minha vida, quando a gente vê em porque, retrospectiva a nossa história, sabe, Luiz, é difícil falar assim tão abertamente. Eu acho que eu nunca falei assim tão só com terapeuta e com a médica, né, que eu tomei um monte de remédio. Mas essa é a verdade. Eu não gostava de mim. Eu não era feliz comigo, independente da minha aparência. Hoje eu vejo isso, mas para mim era por causa da minha aparência. entendi. E aí as coisas foram acontecendo de um jeito tão. Primeiro foi a amiga que me indicou a terapeuta. Inclusive, eu amo a minha terapeuta. A Ingrid, nossa, eu falo que ela foi uma das pessoas que salvou a minha vida. E assim foi muito engraçado a primeira vez que eu fui no consultório dela. A hora que eu entrei na sala dela, ela saiu para pegar água. Eu comecei a olhar pela janela. Falei, será que se eu pular a janela vai ficar muito estranho? Porque, tipo, não tinha nada a ver com aquilo. Para você ver o nível de ignorância da gente, né? Quando você não conhece alguma coisa. Imagina, eu era bióloga, fazia iniciação científica na área de biotecnologia, tanto foi a minha pós que eu inicialmente comecei foi em biotecnologia. E, meu, como que o floral, né, ia fazer alguma coisa? Nessa Ai, história, gente, isso que você fala parece é muito a muito história da. engraçado. Às vezes eu começo a lembrar dessas coisas e falo assim, gente, como eu era troncha. Né? Essa história, quando você começa a falar assim, me lembra muito a história da Paty, que ela falava assim: ah, eu vou tomar aguinha de bicho grilo e vou ficar bem. É o tipo, eu Sim, não e é entendo. exatamente o que a gente pensa. Eu falava, poxa, eu tomo tarja preta para dormir, essa maluca quer me dar floral. Gente, não vai, Não. sabe? Sim, e É daí. um negócio muito doido. E é E aí a muito. Andrea, né, chama Andrea também, a minha amiga, ela, na mesma época que eu comecei a fazer os cursos, ela começou a fazer também, a gente fez alguns cursos junto. E aí ela resolveu que ela quer abrir um espaço terapêutico e me chamou. Eu me formei em acupuntura também esse ano, que é uma coisa que eu gosto bastante. Outra coisa que eu achava, assim, absurdo, né? Tipo, Colocar até agulha. parece, você vai lá... Primeiro que eu nem gostava de agulha, né? Começava aí. Vai lá, vai por agulha lá e vai melhorar, tipo, o que tem a ver, né? É a ignorância, né? Por isso que André, a gente paga a língua. é. Deixa eu te perguntar. Com Ai, sim. essa terapeuta Ingrid que você ia, você falou no seu. Agora, né? Nessa primeira passagem da sua história, que ela te atendia. E daí eu queria entender o que que você recebeu de atendimento dela, de outros terapeutas holísticos, e o que que essas outras técnicas que você recebeu, que diferença você vê com o Aura Master? Por que que hoje você veio para a Aura Ah, Master? Qual que é essa diferença para você? então, ela fez várias coisas, né? Cromoterapia, ela fez acupuntura, PNL, várias técnicas, né? Dependia do dia. Eu fiz constelação familiar com ela também, que foi excelente. Mas, assim, o Aura Master, eu acho. Ah, eu falo, não é porque eu tô aqui agora, mas é o meu preferido. Eu falo de Aura Master para todo mundo. Quem não conhece acha que eu sou doida, porque eu falo para. Tudo eu resolvo com a Aura Master, não tá entendendo? E é muito mais. Não sei, é diferente, eu não consigo explicar. É mais rápido. É. Ai, é difícil de falar, gente, difícil. Eu gosto demais, para qualquer coisa eu uso, qualquer coisa. E, gente, dormir, agora que, né, mudando um pouquinho, eu dormia muito mal, eu acordava, era igual a telecena, de hora em hora, gente, acordava. Depois que eu comecei a fazer autoaplicação, eu passei a dormir tão bem. É uma coisa, assim, incrível, gente. Eu, comparado às outras terapias, não estou desfazendo de nada, né? Inclusive, eu estudei também essas outras terapias, Aham. mas eu acho o Aura Master, assim, muito mais simples e, ao mesmo tempo, ele é completo, né? Não tem uma... E é, assim,
Gente, excelente. E como é que quando você vai aplicar a Aura Master nas outras pessoas, quando você vai conversar com as pessoas e oferecer ajuda, elas têm resistência? Como é que você explica a Aura Master? Por que que você escolhe a Aura Master e não essas outras técnicas que você estudou? Então, primeiro porque a gente ainda está sem o espaço, né? E as outras terapias, algumas, né, tem que ser presencial. Então, eu já vou por isso, que dá para fazer à distância, né? E eu gosto de explicar mais ou menos, principalmente que não é relacionado à religião, né? Porque a maior parte das pessoas tem um pouco de receio, né? Aham. Eu explico que não tem a ver com religião, que é independente. Acho que por eu ser bióloga também eu já falo que funciona, não é nada místico, né? Assim, eu falo, funciona, gente. Faz que você vai ver. Uma vez que a pessoa faz, ela não quer ficar sem mais. É muito engraçado você comentar. Confia. É muito engraçado você comentar essa questão de ser biólogo e oferecer a Aura Master, que é uma terapia, uma nova tecnologia terapêutica para as pessoas, né? Eu costumo contar também a minha história, que eu sou engenheiro, eu mexia com conta, eu comecei a mexer com a fita, agora eu Aí, tô tá na Aura vendo? Master, e daí é uma mudança, né? Ou você é das vibrações, ou você é do mundo, da academia. E as pessoas, elas geralmente não confundem, mas que nem você comentou, elas não entendem. Mas como você comentou, porque o mais importante é explicar que não tem a ver com religião. Por que que tem essa crença, né? Porque antes as religiões eram exclusivamente aquele aspecto, aqueles detentores do conhecimento da parte extrafísica. Só que daí com o desenvolvimento das terapias, tudo isso, esse conhecimento ficou mais acessível, né? Então tem essa correlação internacionalizada, não, internalizada em cada um, achando que se a gente falar de vibração, a gente está mexendo com religião, não tem nada a ver. E eu queria comentar das pessoas, naquela época que você trabalhava na farmácia, que você atendia antes de você começar a dar aula de biologia particular. Até mais uma questão assim, de curiosidade, né? Você trabalhando na farmácia, você via os remédios curarem as pessoas? Qual era a procura das pessoas para aquilo lá? Como é que você acha que era a influência dos remédios na qualidade de vida das pessoas a longo prazo? Como você faz esse paralelo? Curava, não curava, só Então, remediava? em alguns casos, sim, né? Eu acredito, porque, por exemplo, quem era transplantado e tinha que tomar medicamento para, né, para evitar rejeição do rim, esse tipo de coisa, eu acho que, no caso, era necessário. Mas eu hoje, com a visão que eu tenho, eu vejo o quanto as pessoas são dependentes de medicamento e, assim, eu lembro que eu tinha pacientes que começavam a tomar... Que, assim, a gente encontrava sempre, né, os mesmos pacientes todo mês, né? Aham. E o paciente começava com um remédio para pressão. Passava 2 meses, ele estava tomando de pressão, de colesterol. Passava uns meses, colesterol, diabetes. Tipo, o medicamento ele melhorava uma coisa, só que ele tinha tantos efeitos que iam surgindo outras coisas. E, assim, era muito triste de ver quanto as pessoas eram dependentes daqueles medicamentos. E eu, pela minha ignorância, eu ficava feliz quando eu podia ajudar, sabe? Principalmente porque, assim, o setor que eu trabalhava tem várias linhas na farmácia, né? No caso, eu trabalhava num setor que a gente respondia para o município de Sorocaba. A pessoa, ela tinha que entrar com um processo antes, né? Ela trazia uma documentação, cada medicamento tinha uma documentação específica que a pessoa precisava trazer. Eu protocolava esses processos em Sorocaba e o medicamento era liberado para aquela pessoa. Entendi. Né? Exatamente por conta de serem medicamentos mais caros, tinham medicamentos que você não consegue comprar, que é somente, né, fabricado no estado e tal. E assim, eu me desdobrava muito, tentava ajudar do jeito que eu conseguia, às vezes, né, faltava um documento, eu ia lá no site do SUS, por exemplo, conseguia imprimir o que faltava. Tentava de todas as formas, porque eu achava que eu estava ajudando. Hoje eu vejo, assim, que não era uma ajuda, né? Tem tantas coisas que as pessoas passavam por lá que não teriam a necessidade, né? Se a gente tivesse esse costume de a gente procurar as terapias naturais primeiro, né? Que, na verdade, tem uma inversão, né? Você vai para o natural quando
a cagada já tá feita, né? Exato. Desculpa a palavra, mas... Não, mas é assim mesmo. Foi o meu caso, né? Eu passei por tanta coisa, passei com médico, psiquiatra, com psicólogo. Eu fiz tanta coisa antes de chegar nessa parte, tanto que quando eu decidi ir para esse lado, eu pensava nisso, né? Me ajudou tanto, eu queria poder ajudar, né? Da mesma maneira que eu fui ajudada. Porque é assim, é muito triste de ver a dependência que as pessoas têm de medicamento. Nossa, E é isso aí que você falou, né? Essa dependência, as pessoas elas estão mais no caminho da farmácia do que no caminho da floresta, né? Em vez de buscar a saída para dentro, que é o caminho certo para a gente encontrar a resposta daquilo que a gente está passando, vai procurar fora como uma maneira da gente se dopar e, né, a gente ficar alheio àquele sim, problema sem resolver na causa. igual, eu passei pela cirurgia bariátrica, aí melhorou várias coisas, né? Meu peso diminuiu, as dores, muitas coisas melhoraram. Mas assim, não estou reclamando, é uma decisão que eu tomaria de novo, que eu considero como uma ferramenta que me ajudou. Uhum, Mas eu tomava muito medicamento depois que eu operei. entendi. Eu tinha muito mal-estar com qualquer coisa e eu estava o tempo todo tomando remédio. Eu tomava remédio umas 4 vezes por dia, porque tudo me dava mal-estar. Comida me dava mal-estar, água me dava mal-estar. E com a Aura Master isso passou. Eu, desde maio, que eu não tomo nada de medicamento. Nossa. E foi quando você entrou, E né? às vezes eu tenho uma dorzinha de cabeça, uma coisinha, mas aí eu vou, faço uma auto-aplicação, uma coisinha assim, e já passa, entendeu? Nossa. Nossa, o que eu tomava de medicamento para dor de cabeça. Para você ter noção, cheguei a fazer vários exames, né? Fiz até tomografia, porque eu tinha dor de cabeça todo dia. Não era normal uma pessoa de, né? Eu tô com 32 anos agora, mas isso tem um tempo já. Não tinha nem 30 anos, como é que eu tinha tanta dor de cabeça? Não era normal. E com a Aura Master isso sumiu, gente. A única coisa que eu acho que eu tomei nesse período de tempo foi a vacina. Para não falar que eu não tomei nada, Que foi a precisa. vacina do Covid. Sim. Nossa, que surpreendente, Então, André. Que coisa boa estar falando com você. E daí eu já quero engatar e te perguntar, né? Dentro dessa sua experiência, dessa sua caminhada com a Aura Master, se eu te perguntar assim, André, fala os principais resultados, assim, aquilo que te vem à mente. O que você conseguiu além de você, da sua autoconfiança? O que você poderia falar daquilo que aconteceu com a Aura Master que você observou que te vem assim na ponta da língua? Pode falar à vontade. coisas assim que eu achei foram os casos que eu tive de Covid, né? Inclusive, eu tenho um amigo que é físico e ele era chato. Podia nem falar de signo para ele, que ele já tinha uma explicação científica, sabe? Não, porque não sei o que, era xarope. E Manda deixa pra ele ele saber que eu depois tô esse falando vídeo. mal Manda dele. pra ele. Ele teve Covid, ele ficou muito ruim, muito ruim. Ele ficou entubado e eu comecei a fazer, né, o Aura Master para ele, fiquei sabendo pela irmã dele. Quando ele saiu do hospital, ela contou o que eu estava fazendo, né, ele nem sabia o que era. Ele entrou em contato comigo, aí eu comecei a contar, falei o que estava fazendo, e ele contou para o médico do jeito dele, né, que eu estava fazendo alguma coisa à distância para o médico, isso ele já tinha, né, já estava melhor. E o médico falou para ele assim, olha, não sei que bruxaria sua amiga tá fazendo, mas funcionou. E assim, é muito legal ver isso, porque eu também sempre fui muito desconfiada. Não posso julgar ele, porque eu também sempre fui muito desconfiada. Tanto que eu falei aquela hora de pagar a língua, é engraçado, né? Eu sempre achei tarô uma coisa assim muito zoada. E hoje para pagar minha língua, eu tenho todos os tarôs possíveis em casa. Fita energética, acordos espirituais. É, a gente pega, né? Vai Eu se acho que de desenvolvendo. tudo, esses casos foram muito, muito. Assim, eu tinha uma prima, inclusive, eu nem falo muito com ela, assim, não por nada, né? Pela correria da vida. Aham. Eu descobri que ela tava muito ruim. E a mãe dela comentou com a minha mãe que, assim, o médico já tava, né, considerando que ela não ia voltar. E eu comecei a fazer o Aura Master para ela tá bem. E é incrível ver essas coisas, né? Principalmente para quem é, como eu era, muito desconfiada de tudo. É uma Cada dia que passa, me transformação. surpreendo mais com os resultados da Aura Master. Eu acho que, como eu disse, não tem preço. É uma transformação que a gente observa, né? É uma transformação que a gente vai passando
E daí, como você falou, à medida que a gente vai recebendo, a gente quer distribuir, quer levar esse bem para as pessoas. É muito bonito Sim. ver esse processo de você fazer isso. E dentro desses resultados que você teve, tem mais algum outro que você lembra, que você queira compartilhar? Ou você percebe assim, que uma coisa que eu queria saber, depois que você começou a aplicar a Hora Master, como você percebeu que estava funcionando? Demorou muito, demorou pouco, teve dificuldade, não teve? Não, foi muito rápido. Eu acho que o que mais chama atenção é isso, foi muito rápido mesmo. Logo nas primeiras autoaplicações do curso mesmo, né, quando eu comecei, eu já comecei a sentir diferença. Eu tô também no Aura Money, né, e o meu irmão assiste as aulas comigo, eu percebi a diferença com ele. Meu irmão também sempre foi muito tímido. Meu irmão já teve depressão, teve um período que ele ficou 2 anos sem sair de casa, para Nossa. nada. E hoje eu vejo assim que ele tá muito diferente também. E eu faço com ele, a gente faz os exercícios da Aura Money que tem, né, os fluxos também do Aura Master e Aham. é muito rápido mesmo a mudança. Eu mesmo, eu acho que se não fosse, eu falo, se não fosse pela Aura Master, talvez eu ainda tivesse insegura de atender, talvez eu não fosse trabalhar com a minha amiga, como eu falei. Eu venho de uma família meio treteira, sabe? Tanto por parte de vô, materno, paterno, tiveram brigas e sociedades que não deram certo, coisa de irmão que roubou irmão. Nossa. Eu tinha isso comigo, que não dava certo. E o Aura Master ajudou a limpar também esse tipo de crença que eu tinha, sabe? Ou eu me sentia insegura, como se eu não merecesse as coisas também. Hoje eu tenho um sentimento totalmente diferente. Acho que é isso. André, e você fazendo um paralelo, né, em Diga. resumo disso tudo que você falou pra gente, fazendo um paralelo da Andréia que era antes da Andréia, com a Andréia que é agora. Como é que você se sente? Como é que você percebe a sua vida antes e depois do Hora Master? O que mais te chamou a atenção nesse período todo? Olha, a Andrea lá de trás, ela era bem perturbada. Eu vejo que, nossa, eu acho que pela primeira vez, assim, eu sinto que eu tô sendo eu mesma, sabe? E sem me preocupar. Eu sempre quis muito agradar, às vezes eu não queria fazer alguma coisa e eu acabava fazendo só para agradar. Eu tinha uma sensação, assim, queria muito ser aceita. Eu vou até contar um caso. Uma vez eu estava no ensino médio, não, no ensino fundamental. Nossa, ainda mais Fundamental. tempo. Eu fui fazer a prova com. Eu sempre fui muito boa em biologia, né? No caso, por isso eu me formei em bióloga, sempre gostei muito, não é por acaso. Eu fui fazer prova e, assim, o pessoal me chamava de nerd, eu tinha um monte de apelidos, assim, o pessoal às vezes falava comigo mais pra fazer, pra colar, alguma coisa assim. Eu fui fazer prova com o menino e eu não consegui falar para ele que ele estava errado. Eu sabia que as questões estavam erradas e eu deixei ele responder porque eu não conseguia falar, não, tá errado, porque eu não queria que ele achasse que eu era nerd e nada disso. Tanto que depois da prova, o meu professor de biologia me chamou, que inclusive ele foi meu orientador de estágio na época da faculdade. Ele falou assim, viu, o que aconteceu com você? Por que né? Eu esperava isso dele, não de você. Aham. Para você ver o nível, né? Que eu queria me enturmar. Então, às vezes, eu não deixava, né? Qual o problema de ser inteligente, né? Aham. E eu achava isso, não sei, eu sentia vergonha, não queria, porque eu queria fazer parte de alguma coisa. E isso mudou demais, gente. Mudou. Hoje eu tô. Ai, foda-se. Gostou, gostou, não gostou, tchau. Ai, desculpa. Não tem problema. Desculpa, bocuda. Não. O Hora Master ele traz isso, né? Traz essa confiança e daí é esse botãozinho aí que ele liga mesmo, né? Pra gente não ter que tocar, mas é isso que acontece. Quando a gente desenvolve essa autoconfiança, a gente tem aquela fé, a gente sabe que deixa pra mim, né? Aquele tapa no peito, deixa pra mim que eu resolvo, deixa pra mim que eu vou pegar pra resolver, que a vida deslancha. E eu só queria te fazer uma última pergunta. Depois do Aura Master,
O que aconteceu depois do Aura Master que você nunca imaginou que aconteceria? Eu acho que essa parceria, Essa né, que a parceria. gente vai... Não conseguia me imaginar. Eu acho que tudo. Eu sou uma pessoa que se voltasse no tempo e contasse que eu ia estar aqui agora, por exemplo, falando com você, eu ia rir. Eu ia falar, que droga você usou? Porque é uma mudança muito grande. Eu acho que essa sociedade de tudo é o que mais me impressionou, assim, que eu jamais imaginaria, porque eu tinha, assim, um pavor, né? Eu falava, sociedade com irmão de jeito nenhum, imagina com amigo. Uhum. Então, é uma coisa que não imaginei que eu ia conseguir. Eu sei que, assim, não vou falar pra você, minha vida tá perfeita, tá maravilhosa. Não, né, gente? É muito louco, porque eu troquei uma coisa que eu tinha estabilidade e hoje eu não tenho. Então, eu tenho ansiedade, mas é uma ansiedade boa. Eu já tive ansiedade ruim. É uma Né? animação, Eu né? tinha tanta crise de ansiedade que eu não tinha unha. Eu ruía a unha, ficava o dedo, a ponta do dedo, né? Arrancava cabelo de ansiedade. Entende? É uma coisa ruim. Essa ansiedade que eu sinto agora é uma ansiedade boa, porque apesar de tudo, eu sei que vai dar certo. É aquele negócio da fé. Uhum. Você sabe que mesmo, né, tendo os obstáculos e tudo mais, você sabe que vai dar certo, que você está fazendo uma coisa que você realmente gosta, né? É totalmente diferente daquela ansiedade de eu preciso sair do meu emprego, mas e agora? Eu vou fazer o quê? E se não der certo? Né? Completamente diferente. Nossa, que coisa linda. E só falando essa questão dessa sociedade que você comentou, né? O quão é presente, o quão relevante para a gente é as nossas referências. Porque você agora está com 32, mas essa sociedade ela foi proposta já tem algum tempinho, e daí você, até então você nunca tinha tido sociedade com ninguém, você nunca tinha pensado em ter sociedade com o irmão, quem dirá com amigo, baseado em quê? Em treta de família e de avô brigando que teve coisa com o irmão. Quanto de coisa a gente não carrega? Isso foi uma situação. Agora imagina o quanto de coisa a gente não carrega de todo um outro universo que é a nossa vida, que nos influencia hoje, né? E daí você é um exemplo do quanto a cada sessão, a cada toquinho, a cada movimento que você foi fazendo, você foi se libertando, que nem a casca da cebola, né? Você tira uma camada, tira outra camada, e daí ali vai nascendo a Andréia, vai rebrotando o nosso verdadeiro eu, cada vez mais sintonizado e limpo, né? Então, quero te passar aquele microfone que eu sempre passo para as pessoas. O que você diria para as pessoas que têm problema de autoconfiança? Que mensagem você deixa para as pessoas? Para a gente finalizar. Aura Master, gente, faz Aura Master. Resolve tudo, não preciso dizer nada. Ai, coisa boa. André, muito obrigado pela sua participação. Eu fico muito feliz. Até o Léo que estava aqui, ele riu quando você falou essa mensagem final aqui. Você é uma pessoa muito carismática, muito iluminada. É a maneira resumida. O Bruno não fala que é importante ter a receita? Sim. Eu podia falar para a pessoa, começar lá, não, vai na Aura Master que está resolvido. Então, muito obrigado por tudo. Eu vejo assim a sua evolução, do jeito que você falou que era antes. É muito nítido que tem o corpo físico da Andréia, que saiu uma pessoa, colocou outra. Toda iluminada, mais confiante, mais cheia de si. E eu quero te agradecer e te parabenizar em nome de toda a Luz da Serra por todo esse bem, né? Por estar ajudando Deus no trabalho dele, não estar dando trabalho para Deus. Não tá... Dei muito trabalho para Deus, dei. Então vamos correr atrás, daí agora que você tem a solução, tem a receita, eu quero te dar parabéns, eu não quero te cobrar, não quero fazer nada, Obrigada. Só quero te parabenizar por tudo isso que você está fazendo, quero te agradecer por estar sempre lá, a gente sempre vê seu nome, André e Milara, em comentário do Aura Day, comentário em chat do YouTube, então muito obrigado por ser essa pessoa tão camiseta, por estar aqui disponível com a gente. Deixa eu só contar uma coisinha, Conta, né? No dia que acho que foi a Ju, né, que falou comigo do certificado. Da certificação. Naquele dia, eu tava saindo para fazer, que eu faço academia de manhã e à tarde eu faço caminhada ou eu corro, alguma coisa assim. Uhum. E eu saí para caminhar e fui atropelada na faixa de pedestre. Oh. Vai vendo.
Aí eu cheguei em casa, nossa, eu tava muito chateada, muito chateada. Eu falei que o machucou foi o meu ego, né? Porque a pessoa foi ultrapassar um ônibus, né? A pessoa tava errada e eu fiquei com vergonha, pra você Nossa. ver. Ele foi ultrapassar o ônibus, ele jogou o carro em cima de mim. A faixa estava tudo molhada, né? Que tinha chovido. Eu tive que desviar dele. Aí eu escorreguei, arrebentei meu joelho. Meu Eu Deus. cheguei em casa, tava só o pó da rabiola. E aí minha mãe ficou perguntando: ah, mas você não fez nada? O que que aconteceu? Eu falei: ah, ele fez isso e foi embora, né? Um motoqueiro que não tinha nada a ver, aleatório, tava passando e me ajudou. Eu levantei, limpei minha roupa e saí caminhando. Aí ela ficou olhando assim pra minha cara, tipo, não parece a Andréia, porque eu acho que se fosse outra Andréia, eu tinha brigado, eu tinha chorado, eu ia ficar sem sair de casa, porque na hora eu fiquei com vergonha, né? Normal, mas hoje eu vejo vergonha do quê? Foi ele que foi otário, não eu, né? E eu fiquei, sabe? Eu cheguei e comecei a fazer o fluxo o 5, né? O saúde original. Meu joelho melhorou muito rápido. Ele tá feinho, coitado, tá roxo, né? Esfolado. Mas pra você ver, né? Se fosse a outra Andréia, ixi, eu tava traumatizada, não ia sair mais de casa. Nossa, é muito Nunca mais eu divertido. saí de casa. Ai, paulista é muito bom falar com paulista. Paulista é muito engraçado. Eu morei em São José ali um ano. Esses meu, mano, caralho, aqueles nomes que o Ah, povo nem fala é fale. muito engraçado de ouvir. André, então, muito obrigado. Mano do Mano, céu. muito obrigado por tudo, por estar participando aqui com a gente. Eu fico muito feliz. Espero um dia a gente se encontrar no evento, a gente trocar umas ideias, trocar umas histórias. E Claro. continua, vai acompanhando as lives, a gente vai seguindo desse lado, você Vou continua sim. desse lado até. E com relação ao nosso espaço, a Andréia, ela vai comprar a casa, né? Aham. Então, por isso que tá demorando um pouquinho mais. Mas quando eu tiver alguma notícia aí, eu coloco lá no grupo, Tá bom, tá bom? coloca lá Para na informando vocês comunidade. como está o andamento do lugar. Tá bem. Muita luz, muito Tá sucesso na sua bom? jornada, parabéns por tudo, muita gratidão por estar Obrigada, eu que participando. agradeço. Muito Beijo, obrigada a todos vocês. Um beijo para todo mundo aí. beijo, tchau. Tchau. Ah, gente, coisa boa, dar uma risada, né? Falar com um paulista é muito bom, ainda mais com um paulista que dá resultado, assim, não dá trabalho pra Deus, só ajuda Deus no trabalho dele. Sem mais delongas, né? Andréa Lara, nossa convidada especial de hoje aqui do Aura Talk, ela trouxe muitos resultados positivos para ela, para as pessoas e melhorou a vida dela. Não tem o que falar, não tem segredo, só tem Aura Master. É aquela coisa, né? Não é milagre, é Aura Master, porque quando a gente atinge esse patamar da gente pegar pra gente, tô com um problema tal, independente do problema, eu vou resolver, é a minha vida. Quem que é o mais interessado? Eu te pergunto, você tá com um problema em casa, no trabalho, com relacionamento, família, dívida, de quem que é o interesse maior de resolver o seu problema? É seu ou é do outro? Você vai ficar sentado em cima do rabo ou você vai agir para resolver aquilo lá? A hora master é você agir para resolver aquilo lá. Você pode sinalizar, manda o sinal e aquela coisa vai se resolver, independente da coisa que seja. Pode ser um atropelamento, que alguém te joga, né, em cima de uma poça para você ralar o joelho. Pode ser um problema de autoconfiança, que no TCC você vomita. Pode ser alguma iniciação técnico-científica que você faz num instituto federal, estadual, que você está fazendo aquilo porque você acha que você vai agradar a sua família. Ou então que você está ajudando uma pessoa da forma errada, achando que você está ajudando. Então, independente do problema, a Aura Master vai resolver. Eu fiz uma conta, a gente tem 18.279 maneiras e situações diferentes que a Aura Master pode resolver. Isso dá mais de 16 anos de Aura Master sem repetir nenhuma por dia. Então, o que nem a Andréia passou, né? Ela tinha problema de confiança com o irmão para não fazer sociedade, baseado nos avós brigando, não sei da onde, não sei quando. Ela não tinha nada a ver, ela carregou aquilo para ela. Isso é uma situação. Imagina o resto. Um comentário que você ouve na escola, uma prova que você não abre a boca para falar que o aluno está errado, uma outra situação que você sabe que aquilo lá não está como deveria ser, você não se manifesta porque você quer ser aceito. Então, ao que a gente se submete para ser aceito? O que você faz com você? Quantos nãos você fala para você para ouvir um sim do outro? A cada situação, a cada não desse, vai nascendo uma bolinha no seu campo energético e o Aura Master ele vai capturando cada uma para que você volte a ser você mesmo. No próximo episódio a gente vai trazer mais resultados e mais conquistas do Aura Master. Quero deixar um beijo no seu coração
a gente vai se vendo por aí. Aqui quem falou foi o Luiz Mourão, um dos professores de Aura Master aqui da Luz da Serra. Beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo episódio.